A graça seja com cada um dos irmãos. Amém. Eu quero falar sobre a cultura do reino. Um reino de reis ignorantes. Deus me deu essa palavra recentemente. Deixa eu me organizar aqui, irmão. Deus me deu essa palavra recentemente. E Deus, quando faz as coisas, às vezes ele progride um pouco. Eu sou daquelas que gosta de remoer a palavra. Eu recebi uma ministração do pastor Myles Munroe. E ouvindo a ministração dele, Deus foi falando muito ao meu coração. E eu remoí por quase uma semana. E durante essa semana eu fui escrevendo tudo que o Senhor me deu. E daí surgiu a cultura do reino. Um livrinho de 30 páginas que eu escrevi numa semana em casa, falando sobre a cultura do reino. E eu quero ministrar sobre isso, porque eu orei muito ao Senhor. Eu orei muito a Deus. E o nosso primeiro texto está lá no livro de Oséias, versículo 4. Oséias 4, achei. Deixa eu ver se está aqui. Oséias. Esse aqui, ó. Meu pastor fala assim que está sempre lá entre Gênesis e Apocalipse, viu, irmãos? É só a gente procurar que a gente acha. Eu estou aqui procurando também. Oséias 4, no versículo 6. Amém? Nós hoje vamos ler bastante versículo bíblico. Então os irmãos fiquem bem à vontade, tá? Versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então Deus é muito firme e duro. Podem se sentar, irmãos, fiquem à vontade, por favor. E eu gostaria de ler também, eu vou estar lendo também o livro de Gênesis, no capítulo 1, 26. São os textos base da nossa ministração hoje. E lá diz assim, 25, 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem para governar, mas a humanidade perdeu a consciência da sua identidade. E aqui, eu vou contar uma história de um príncipe que foi sequestrado quando era bebê. E ele viveu no meio dos mendigos na rua, como um mendigo qualquer. Mas ele era um príncipe, filho de um grande rei. E um dia, alguém o encontra na rua e fala com ele: mas você é filho de rei. Opa! Você é filho de rei. E essa revelação não mudou muito externamente o que ele era. Mas a revelação mudou tudo. Muda todas as circunstâncias de uma vida. Não é? E a igreja, às vezes, vive como mendiga espiritual. Não entendendo que foi chamada para governar. A igreja tem vivido como mendiga espiritual nessa terra. E nós temos visto isso de uma maneira tão brutal, irmãos, que chega a doer o coração. Chega a doer o coração. Quando eu falei aqui hoje na escola da igreja que teve as suas portas cerradas, eu imagino as almas que ali se perderam, que caíram, não mais acreditando nos seus governantes, não mais acreditando nos homens de Deus. Então aquilo me doeu muito. Mas Deus está levantando uma geração de pessoas que vão se lembrar quem são. Vocês precisam se lembrar quem são. E hoje nós vamos falar sobre isso. Porque nós estamos vivendo num reino de reis ignorantes da sua identidade, que não sabem quem são. E aqui,
quando a identidade é restaurada, e nós falamos muito sobre identidade, porque aquele mendigo estava na rua, mas alguém descobriu que ele era filho do rei, ele tinha uma identidade. Aquele mendigo somos eu e você, que um dia fomos encontrados, e fomos despertados para quem somos, e nós somos chamados para governar. Não governar como quem domina e manda em tudo, como um governo autoritário, mas governar com liberdade. Governar livre. Então, eu quero falar um pouquinho desse reino que foi perdido. E o texto para isso também aqui em Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as limárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Aqui, ela perdeu a identidade dela. Nesse momento, o reino foi perdido. Pelo sofisma que foi lançado na mente dela e pela aceitação dela. Porque quando ela rebate a serpente com uma resposta, ela já rebate a serpente com uma resposta totalmente mudada daquilo que Deus havia falado com ela. Ela já recebeu o sofisma na mente, uma meia-verdade, não é? Porque o sofisma é a meia-verdade, descrita como se fosse a verdade absoluta, não é? E ela então perdeu a identidade. A queda, irmãos, não foi só moral. A perda foi do governo espiritual que Deus havia dado para o homem lá no versículo 26 do capítulo 1. Deus nos chamou para quê? Para governar. E aqui se perde o governo e o reino se perde. O homem saiu debaixo da autoridade divina. Ele perdeu a sua identidade. Um país colonizado, quando alguém está em guerra e um país é tomado por outro, o que acontece com ele? Muda a cultura, muda a linguagem, muda tudo dentro do país. As leis mudam, não é assim? Quando um outro país invade o outro, quem conhece um pouco de história, que já viu as guerras, o que acontece? Nós lemos no estudo agora há pouco que o rei vai lá e guerreou, tomou os despojos e levou, mudou tudo, leva cativo, muda a lei, muda a cultura, muda tudo. Irmãos, infelizmente, sabe o que aconteceu conosco? Não é? Isso aconteceu com a humanidade. Nós estamos vivendo uma colonização espiritual onde o reino das trevas está mudando tudo. Mudando lei, mudando cultura, mudando princípios, mudando valores, mudando tudo. Se você olhar para o mundo hoje, o que nós vemos? Inversão total de valores, inversão total de princípios, inversão total de lei. Hoje o certo é errado e o errado está na vibe. É ou não é? Não é uma realidade que a gente está vivendo? Um reino perdido, colonizado pelo reino das trevas. Um reino perdido, não é? E nós estamos aqui como reis ignorantes. Porque é isso que nós temos sido. Mas hoje eu quero dizer para os irmãos que eu quero que os irmãos despertem. Despertem para a identidade que vocês têm. Para reinar como são chamados para reinar. Porque o reino de Deus é para agora. Não é lá para aquele tempo. Não só lá para a eternidade, mas é para ser vivido já. Agora. Então, nós entendemos isso. A cultura do mundo de hoje reflete o domínio das trevas. Mas Deus iniciou um plano para restaurar esse governo. Ele iniciou esse plano lá no livro de Gênesis, irmãos. Ele quer que o reino dele prevaleça. Prevaleça. A cruz não foi apenas redenção, ela é restauração de governo. Jesus não veio só criar uma religião para ser seguido como quem segue nas redes sociais, mas ele veio restaurar um reino. E a primeira palavra dele, quando ele inicia, é que arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém. O que Adão perdeu no jardim, Jesus Cristo está restaurando em outro.
E nós fazemos parte deste jardim de Deus. O anúncio do reino é real. O anúncio do reino é verdadeiro. E lá em Mateus 3, versículo 2, João Batista anuncia o reino. Vamos ler lá rapidinho? Mateus 3, versículo 2. Oh, aleluia. E naqueles dias, eu vou ler um para dar uma sequência de entendimento. E naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, depois Jesus começa a ministrar com a mesma mensagem. A mesma mensagem. O reino estava chegando, é mudança de governo. E mudança de governo, quando um governo assume uma nação, eu volto a dizer, tudo muda. Não muda? Nós já estamos vendo, politicamente falando, que as mudanças, o que acontece? Vivemos e estamos vivenciando mudanças de governo a cada 4 anos. E nós vemos as diferenças que tem de um governante para o outro. Não é? As leis, cultura, não é? Nós vemos. Tudo isso está mudando. O evangelho é o anúncio que um novo governo chegou. O governo de Deus. Um novo governo está chegando, irmãos. E o relógio do tempo, um relógio que o crente está evitando de olhar, porque ele tem medo do que vai acontecer. Um relógio que está registrando os últimos minutos. Sim. E o povo tem medo de olhar para este relógio, porque sabe que está sendo confrontado com o seu conforto, com a sua conformidade, com as coisas que faz as ocultas. Ele não quer ser confrontado, mesmo dentro da igreja. Não é? Ele não quer de maneira nenhuma ser confrontado. Mas um novo governo está chegando. Um governo para a eternidade. Um governo que vai mudar toda a nossa história. E tudo que nós entendemos. E tudo que nós entendemos, irmãos, e precisamos encarar este reino. Não é? Como eu disse, um novo governo chegou. O reino de Deus não é apenas crença, é uma forma de vida. O reino de Deus é vivido agora, já. E eu fico me perguntando por que nós vivemos com tanta migalha, com tanta miséria. E eu não estou falando de miséria financeira não, irmãos, porque dinheiro é só dinheiro. Quem tem dinheiro só tem dinheiro. Não faz muita diferença no reino espiritual. Eu estou falando de viver verdadeiramente o evangelho. Viver o reino de Deus aqui. Viver o reino de Deus já. E abundância espiritual. Não significa que eu vou ter posses. Não significa que eu vou construir coisas. Que eu vou ter coisas. Mas significa que eu vou ter. Ganho muitas almas para Cristo. Que eu vou encher o reino dos céus e esvaziar o reino das trevas. Que eu vou descer no inferno para arrancar almas para levar para o Senhor. Irmãos, isso faz toda a diferença, porque a palavra do Senhor nos garante que agrada-te do Senhor teu Deus. Como é que eu agrado o Senhor meu Deus? Ganhando almas para Cristo. Porque o que importa para Deus são almas. Deus está pouco se lixando com o teu carro novo, com a tua casa nova, com os bens que você está acumulando, porque vai ficar tudo aí. Ouro, prata, tudo isso vai ficar aí. Mas o que não vai ficar aqui são almas. Algumas vão subir para o céu e outras vão para o lago de fogo que o Tiago pregou aqui. Umas voluntárias vão de forma voluntária e outras vão porque eu e você não estamos cumprindo o nosso papel de dominar e pregar a palavra. Outras vão se perder. E naquele grande dia, o Senhor vai chamar pelo nome. Não é? Eu vou usar a Claudete de exemplo, tá, irmãos? Aí Jesus vai falar assim: Claudete, tudo bem, minha filha? Onde estão as 5.000 almas que eu te dei? Qual que vai ser a resposta? E se for com você? Tem uma história que eu gosto de contar que aconteceu isso. E sobe um jovem que era blogueiro. Sobe uns 4, uma mocinha. E sobe, e chega lá.
o Senhor fala assim, e cadê as 10.000 almas que eu te dei? Ah, mas eu estava no blog, no YouTube, ministrando e falavam aqui, tinha um monte de seguidores. Mas cadê as almas que eu te dei? Ah, Senhor, eles eram meus seguidores. Ou eram seus seguidores. Apartai de mim, maldito, porque eu não te conheço. Mas aí sobe uma dona de casa. Depois que ele falou com todos aqueles, sobe uma mãezinha, dona de casa. E ele pergunta, onde estão as 10.000 almas que eu te dei? Ah, Senhor, eu fui dona de casa, tive 2 filhos. Eu os criei na presença do Senhor. Cuidei bem da minha casa, do meu esposo, que era pastor, guardei, conservei ele. E ele vira para essa mulher e fala assim, entra para o gozo do teu pai. Porque você criou teus 2 filhos muito bem criados. Eles foram para o campo e as 10.000 almas que eu estou te cobrando, eles ganharam para você. A tua filha ganhou mais do que 10. E o teu esposo, um grande pregador, foi guardado por ti, porque você edificou bem a tua casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Que não importa o que você tem, não importa o teu sapato de luxo, não importa a tua roupa de luxo, não importa nada disso. Essas coisas não têm menor importância quando nós olhamos o que estamos construindo. Estamos construindo um reino celestial. Estamos construindo um castelo para o nosso Deus. Um castelo feito com almas que precisam alcançá-lo e descobrir que foram chamados para dominar, para governar com Ele. Então, irmãos, nós estamos no papel dos reis ignorantes. Porque, olha, onde o reino chega, o caos perde a autoridade. Onde o reino chega, e ele não é teoria, ele é manifestação. O reino é manifestação viva de Cristo. A presença de Deus tem que mudar a atmosfera. E quando nós olhamos para a igreja como um todo, eu não vou falar daqui, não é aqui, viu, pastor? Eu falo como a igreja como um corpo todo. A igreja não está transformando nada nem ninguém. Nós temos um censo internacional. Existe um livro chamado Template Social do Antigo Testamento, onde uma jornalista resolve fazer uma investigação das igrejas no mundo. E imagine vocês, Texas e região Dallas é a cidade com o maior número de igreja evangélica. O maior número de conversões do mundo acontece em Dallas. Mas vocês querem saber o que acontece? Do mesmo lado, no mesmo nível, o mais alto índice de prostituição infanto-juvenil, abuso de mulheres, violência e feminicídio também acontece em Dallas. Tráfico, jogatina e todo tipo de prostituição acontece ali naquele lugar. E o que a igreja está fazendo? Qual é o papel da igreja? A igreja somos eu e você. Qual que é o nosso papel? Se entrar uma prostituta vestida a caráter profissional, e ela vai entrar vestida uniformizada, não é? Paramentada de alto a baixo, qual vai ser o seu comportamento aqui na igreja? Porque se você olhar para ela assim, ela vai virar as costas e vai sair que nunca mais vai voltar na igreja. Como é que fica? Se entrar um homo aqui, também paramentado, vestido a caráter, cheio de trejeitos, como é que você vai recebê-lo? Você será capaz de sentar do lado dele e abraçá-lo? Eu quero dizer para os irmãos que a maioria não vai fazer isso. Experiências já foram feitas dentro da igreja. Pastores e homens de Deus se vestiram de mendigos, ficaram fedidos e sentaram no meio da igreja e foram isolados porque ninguém sentou perto deles. Eu já vi mulheres de Deus se vestindo e paramentando de prostituta para entrar dentro da igreja e foram tratadas como elas são, prostitutas. Sabe por quê, irmãos? Porque vocês perderam, a igreja perdeu a identidade. Nós perdemos a nossa identidade. Sabe o que Cristo fez com Madalena? Abraçou-a e falou com ela: quem te condenou? Ninguém, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Esse tem que ser o nosso papel. Mas eu pergunto para você hoje: qual tem sido a sua oposição?
como governante de um reino celestial, como parte desse reino. Porque o reino de Deus é manifestação, irmãos. Você precisa manifestar o reino de Deus. Você precisa manifestar. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Todo o reino possui cultura. O reino de Deus também. E a cultura do reino inclui honra, serviço, justiça, generosidade, humildade. Isso foi falado na escola, que hoje eu falei, Deus, como o Senhor é tremendo. Como o Senhor é tremendo. Porque confirmou tudo, viu, Tiago? É tremendo, não é? Os embaixadores, todo embaixador, quando é levantado por um governo, ele vai para um determinado país. Ele vai representar o seu país em outra nação, ok? E ele vive em outro território, mas carrega a cultura da sua nação. Ele carrega a cultura. Então, o cristão é exatamente isso. Você é o quê? Um cidadão? Nós cantamos aqui agora mesmo. Então você tem a cultura? Opa! E você precisa carregar a cultura? Mas quando você vai lá para o mundo, o que você leva? Dura palavra, eu sei disso, irmãos, me perdoe. O Senhor falou muito comigo. Aí você vai lá para fora. Recentemente nós tivemos a informação de um determinado pastor, que foi para o carnaval orar pelo carnaval. Sim. Isso é cultura do reino? Opa! Esse cara é embaixador do reino? Oh, misericórdia, Senhor. Quem sou eu para condenar ou julgar? Mas, não é? E não é só o pastor, não. Sabe quantos crentes estiveram saculejando o esqueleto nas avenidas dos carnavais? Vocês têm noção? Ah, não tem? Ah, existe um censo para isso. O Dr. Google te informa. Milhões. Porque tinha um pastor orando pelo carnaval. A igreja dele foi toda pro samba. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vocês conseguem caminhar comigo no meu raciocínio? Aí ele foi orar pro carnaval, a igreja foi toda. Opa! A ala dos cristãos. A ala do crente. Só que ele esqueceu que crente Satanás também é. E tem uma coisa que Satanás tem que o crente não tem. Satanás obedece. Se Deus ordenar, ele obedece. Mas o crente não. Não é terrível isso? O diabo, o carcará sanguinolento, aquele cão dos infernos, cramulhão, obedece. E nós, meus irmãos? O crente não obedece. E isso é tremendamente dolorido. Quando o Senhor falou comigo nessa palavra, eu falei, Senhor, porque o chicote cai no lombo, e não é chicotezinho qualquer, não, é chicote com ponta de aço, cortando a carne como uma navalha. Cortando a carne como uma navalha, não é? Como embaixadores de Cristo. E isso está lá em 2 Coríntios 5:20, você pode colocar para mim, querido? 2 Coríntios 5:20, vai dizer que nós somos embaixadores. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, por parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Meu irmão, diga um para o outro aí, eu sou embaixador de Cristo. Com convicção, seja convicto. Amém. Agora eu acredito que você é embaixador de Cristo. Porque quando fala entre a boca, eu sou embaixador de Cristo. Opa, você está escondendo o quê? Solta o verbo, meu irmão. Você é embaixador de Cristo. E como embaixador de Cristo, você tem que levar a cultura do reino. A cultura do reino é justiça, é paz, é alegria, é honra, é humildade. A cultura do reino vai fazer a diferença onde você chegar. Nós não podemos entrar no senso do template. Nós não podemos, nós temos que fazer diferença. A igreja precisa fazer a diferença. Nós temos que transformar tudo. As pessoas precisam ser transformadas pela palavra. Vai levar tempo. Hoje nós aprendemos aqui que para ser pastor, tem que ter tempo para cuidar das ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Foi o que o Senhor falou com Pedro. Correto?
Então não é só subir aqui do púlpito e receber um título, mas é pegar a ovelhinha e cuidar. Tratar das feridinhas, tirar cocôzinho, cortar lãzinha, pegar a perninha dela que está quebrada, pôr ela no ombrinho e carregar. Sabe quem é essa ovelha, meu irmão? São todos aqueles que estão lá na rua precisando de Jesus Cristo. São todos aqueles que estão lá sofrendo, que não sabem que existe um reino de Deus soberano, que muda a vida dela e que estrutura. E eu falo isso com muita autoridade, porque se o Senhor transformou a minha vida, sendo eu quem sou, Ele transforma a vida de qualquer um. Ele transforma a vida de qualquer um. Então, nós precisamos ser esse agente transformador e embaixador do céu. Deus não chamou sua igreja para se adaptar ao mundo. E a gente tem visto isso com tanta dor no coração. A igreja se adaptando ao mundo, deixando o mundo tomar conta dentro dela. E eu não estou falando de uso e costume não, tá, irmão? Porque, olha, uso e costume é papo para boi dormir. Lá na roça a gente fala que é papo para boi dormir. Você já viu boi dormindo? Boi dorme remoendo, ó. A noite toda. Ele não para, não. Você acha que o bicho está acordado, ele está remoendo, dormindo. Trabalhando. Então, não existe papo para boi dormir. Não estou falando de uso e costume, de cabelo comprido, de aura de santidade. Não é isso. Mas eu estou falando de um reino de verdade. De algo que é para transformar e não deixar o mundo nos adaptar. E quando eu falo do mundo, irmão, eu falo dessa cultura pervertida que está lá fora. Uma cultura de maldade, de injustiça, de mentira, de engano, de pessoas defraudando as outras. Eu estou falando disso, eu não estou falando de vestimenta. Não adianta, eu conheço um monte de crente e eu falo com certeza. O cabelo está arrastando lá no pé, a saia tampando tudo, manga comprida, está quase com uma burca, vestida de burca. Mas saiu da igreja, bota chifre no marido, o marido é pastor dentro da igreja, o pastor também está com outra. Nós estamos vendo esses casos. Recentemente, um caso do pastor que, andou fazendo as bobiças com a mulherada da igreja e os maridos sabiam. Era de Deus, alguém teve a coragem de falar assim, mas Deus falou que era para permitir. Meu irmão, pelo amor de Deus. O mundo está dentro da igreja. O que eu estou falando com os irmãos da cultura do mundo, irmãos? Nós precisamos ter muito cuidado. Nós somos embaixadores de um Deus que é vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que transforma, de um Deus que cura, de um Deus que opera. E eu tenho visto Deus operar aqui no meio de vocês que vocês não têm noção, não é? Mas tem gente que dorme. Deus está falando e tem gente dormindo. Você é um embaixador dos céus aqui na terra, meu irmão. Quando o reino se manifesta, a cultura muda, precisa de mudar. Nós precisamos de levar essa cultura do reino para todos lá fora. Uma cultura de santidade. Uma cultura de santidade que eu estou dizendo, volto a dizer para os irmãos, é conduta, é postura interior. É como eu ajo quando eu não estou na igreja com ninguém me vendo. É como eu atuo quando não tem ninguém me vendo. Porque ser santo aqui dentro da igreja com todos os irmãos com os olhos em cima de mim é muito fácil. E quando você está lá no seu quartinho, no escurinho, no seu cantinho do secreto? Ou quando você está fora da igreja, que você olha para um lado e fala assim, não conheço ninguém aqui. Misericórdia, não conheço ninguém. Aqui eu posso me esbaldar. Não é assim que acontece? É ou não é, pastor? Olha para um lado, olha para o outro, olha, eu estou num lugar que ninguém me conhece. Ninguém mora num lugar. Olha, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Se tu for para a China, tu vai encontrar gente conhecida lá. Gente que vai passar perto de tu e fala assim, mas uai, tu não é a Carol lá da igreja da pastora? Mas meu Deus, eu estou aqui na China. Vem falando. E vai encontrar quem te aponte. Vai. Você vai encontrar. Dedo em riste. Eu te conheço. Você era da igreja. É assim que eles fazem. Quem já passou por isso? Quem já passou? Irmãos, isso é sério. E eu quero falar para os irmãos de reinar em vida. Porque o Senhor está chamando vocês para governar. O Senhor está convocando essa geração, a última geração do relógio do tempo de Deus, que está nos minutos.
Eu olho e fico olhando para Israel, eu fico olhando os sinais bíblicos que a Bíblia fala, e eu fico, meu Deus, solta só alguns minutos. Sim. Minutos. Então, queridos, eu queria abrir lá Romanos 5,17, por favor. Romanos 5,17. Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Vocês vão reinar em vida por Jesus Cristo. Nós fomos chamados para reinar em vida. Não é para reinar como se o mundo tivesse acabado, não, irmãos. Todo mundo cabisbaixo, uns crente morno, uns crente acabado, que vai para a igreja caindo aos pedaços. Sabe o que o Tiago falou aqui? Porque, meu irmão, se você tiver com dificuldade de vir para o culto na quarta e no domingo, você, pelo amor de Deus, começa a pedir, clamar a Deus aí o sangue de Jesus Cristo, porque o negócio está feio. Presta atenção. Não é? Aí vem para o culto domingo, morto, acabado. Meu irmão, o Senhor está te chamando para reinar. Quem reina, reina com glória, com graça. Reina com alegria, com gozo. Não é? E aí o plano final de Deus é que seus filhos reinem com Cristo. Sabe o que ele vai fazer no finalzinho? A palavra do Senhor diz que os mortos serão levantados primeiro e subirão ao encontro, aqueles que morreram em Cristo, ao encontro de Cristo. Os vivos que aqui se encontram depois subirão, não é assim? Para reinar com Cristo. E mais ainda do que reinar, porque muitos irão com ele julgar no trono. Irão julgar. Pensa, meu irmão. Pensa nisso. Isso não é para depois, não. Você está reinando aqui agora. Fala para o teu irmão assim, eu estou reinando no reino de Cristo. Porque Ele me convocou. Amém? Amém. Então, presta bem atenção para vocês verem. Vou contar para vocês a história do leão. Um certo leão, um filhote, perdido de sua manada leonina. Sabe-se Deus por que cargas d'água, ele se perdeu de toda a manada e foi parar num bando de ovelha. E cresceu no meio das ovelhas. E lá, ele andava como ovelha, ele pensava como ovelha, e ele quase berrava, mas quando ele abria a boca, ele urrava. Porque ele até tentava imitar um bé, mas aí, não é? Porque ele era um leão. Não tinha jeito, como é que ele ia berrar? Leão não berra, leão urra. Mas ele estava no meio das ovelhas, vivendo como ovelha. Vivendo como ovelha, não é? Até que um leão adulto olha para aquele bando de ovelha e vê um cabeludo, né? Oh, mas essa ovelha, será que é uma ovelha roqueira? Será que é uma ovelha metaleira? Porque que cabelo é aquele? Que juba é aquela? Ovelha não tem juba. Mas ele olhou no meio assim, tinha uma juba gigante no meio das ovelhas. E ele resolve aparecer e olha para aquele bando. E olha para o leão no meio. E o leão andando como ovelha. Vivendo como ovelha. E aí ele vai para o córrego beber água e o leão também vai, o leãozinho. Aquele que viveu lá, nas ovelhas. E aí, quando ele chega lá assim, ó. Tá o leão que veio de fora e o leãozinho que criou no meio das ovelhas. Ele mansinho, tadinho, bebendo aguinha, né? Lá, mansinho. Aí ele olha para o reflexo. E alguma coisa muda nele, porque ele olha para a ovelha de lado, olha de novo para o reflexo, olha para aquele leãozão enorme, com aquela juba metaleira, porque aquele leão era pauleira, era rock trash, não é? O leão é trash. E a ovelhinha, tadinha, né? Ah, você imagina. E ele olha, e ele volta a olhar para a ovelha, e aí ele olha para si mesmo e ele fala assim, opa, eu não sou dessa espécie. Eu sou um leão. E ali, sabe o que acontece com ele? Ele descobre que, embora entendesse a língua das ovelhas no bé, porque criou
foi criado com ela, ele tinha uma linguagem brava, bruta. E ele então escuta o urro brutal do rei das selvas, daquele que chegou para tirar ele daquele meio. Ele foi chamado para reinar. Ele foi chamado para ser o rei das selvas. Ele foi chamado para dar um urro de vitória. E ele olha para aquele cara e ele abre o bocarrão dele e ali ele saiu da ovelhinha para o leão. Ele ruge pela primeira vez. A igreja precisa descobrir a sua identidade real. Meu irmão, fala para o teu irmão assim: você precisa rugir. Você precisa, mas fala alto. Vocês estão sem convicção? Opa, você precisa rugir. Com convicção. Não é? Não tem fôlego para rugir não, meu irmão? Mia, pelo menos mia. Porque o leão faz parte dos grupos dos felinos. Ele não é ovelha. Se você não consegue urrar como um leão, pelo menos mia. Mia alto. Mas mia, mostra de onde você veio. Você não foi chamado para viver como um qualquer. Você é um ser especial. Você é alguém convocado para reinar, para dominar, porque a palavra do Senhor fala que nos convocou para dominar. E se Ele nos chamou para dominar, por que nós vivemos como se fôssemos escravos e ovelhinhas mansas? Por que vivemos de migalhas? Por que vivemos? E eu não estou falando de migalha de dinheiro nem de bens materiais, irmãos. Eu nunca vou trazer essa temática, mas vou falar de migalha espiritual. Hoje, na escola, aprendemos que todos foram chamados para algum serviço. Todos. Mas aí a gente aprendeu também que todo mundo quer ser pastor. Porque pastor é grande, ele que comanda, ele é o cara da estrela. E eu quero te falar para meu irmão, a única estrela que brilha nesse lugar aqui, ó, é o Senhor. Eu sou o microfone. A pastora é só o microfone. Nós não somos nada. O título pastoral não quer dizer nada. Nada. Nós estamos pastores por uma questão de chamado. Mas todos nós, todos vocês, cada rostinho que eu vejo foi chamado. Se não foi chamado para ser pastor, foi chamado para ser profeta. Eliseu, você é profeta. Valmir, profeta. Paulo Sérgio, profeta. Tem outros profetas ocultos aqui que ficam escondidinho com a boca fechada. Porque está vivendo igual um leãozinho no meio das ovelhas, sabe, pastor? Não consegue abrir a boca para rugir. Nós vamos ter que fazer um rebuliço santo para esse povo abrir a boca. Não é? Ó, tem evangelista. Muito evangelista aqui dentro. Para ganhar esse bando de gente que está lá fora precisando de salvação. Tem mestre. Ó, mestre aqui. Mestre ali, outra mestre que eu descobri essa semana, escondidinha, mas é mestre. Mostrou um talento que eu falei assim: olha, presta atenção, não é? Talento, tem muitos aqui, mas vocês ficam sentados, irmãos. A igreja está ficando sentada como crente ficante. Eu já falei para vocês como é que é o crente ficante? Então tá. Hoje não tem namoro. Antigamente o namorado ia na casa da moça, pedia para namorar, namorava sentadinho no sofá. No meu tempo, nem pegar na mão não pegava. Porque se meu pai passasse na sala e eu tivesse de mão dada, o pau comia solto. Então, não tinha. Era corte. Hoje, não namora mais. Hoje, fica. E o ficar leva para a cama. Vai para o quarto e vai para a cama. Porque eu estou ficando com fulano. E ficar não é compromisso. Ficar não alinha compromisso. Você fica. Hoje eu fico aqui, amanhã eu fico ali, aí depois eu fico acolá. E tá tudo bem. Essa é a sociedade de hoje. Não é? Ficar. E o crente ficante não é diferente. Ele não tem compromisso com a palavra. Ele não tem compromisso com a igreja. Ele não tem compromisso com ninguém.
Hoje ele está aqui, ele fica no domingo, escuta a palavra, se alimenta. Ai, que culto maravilhoso, que palavra abençoada. Ficou. No meio da semana ele já ficou noutra. Já foi para outra. Já está noutra vibe. Não é? Que hoje a linha também é da vibe. Eu estou na vibe. Né? Então, irmãos, crentificante é um problema. Você precisa se comprometer. Você precisa entrar na corte, porque um reino tem corte. Quando nós nos direcionamos ao rei, nós passamos e pedimos para entrar na corte do rei. Nós não podemos ficar. Nós temos que fazer a corte. E para fazer a corte, nós temos que estar alinhados com o plano desse rei. Alinhados com o projeto do rei. Alinhados com o propósito do rei. Afinal de contas, eu estou vivendo o reino dele. Eu estou com a minha vida no reino dele. Como é que eu vou viver desalinhada com ele e ficando? Ai, sabe o que é pior, pastor? Sabe o que me aterra muito? É que nós, como pastores e pais, às vezes cedemos. A gente cede. Estou falando aqui que tem muito pai crente com cama de casal no quarto dos filhos. E a desculpa é melhor estar aqui dentro de casa do que lá fora. Pois eu prefiro que vá lá para fora. É melhor estar lá fora. Porque se está vivendo desse jeito, vai logo para lá para fora. Vai lá, desbandeira. Desbandeira. Mas não debaixo do reino do Senhor. Porque no reino do Senhor não tem meio termo. É dura a palavra. Irmãos, eu sei que é dura. Mas a gente não pode se imiscuir de falar a verdade. A igreja precisa redescobrir a sua identidade real. Uma geração de reis espirituais está se levantando. Diga assim: eu sou um rei espiritual. Sou um rei espiritual. Fui levantado nessa geração. Amém, glória a Deus. Essa foi forte, hein? Essa eu gostei de ouvir, hein? Não é? Você não nasceu para sobreviver, mas nasceu para governar. Fala para o teu irmão: eu nasci para governar. Eu nasci para governar. Amém? Amém. O reino de Deus não está vindo. Ele está se manifestando através de você. Fala para o teu irmão: o reino de Deus está se manifestando através de mim. Amém? Olha a responsabilidade disso. O reino de Deus se manifestando através de você e de mim. Você está assumindo um compromisso. Você está saindo do estágio de ficante e entrando no nível hard. Eu estou fazendo a corte. Opa! Agora a coisa muda de figura. Porque aqui você entra no plano da maturidade espiritual. Você passa a ser embaixador real de Cristo. Você passa a assumir o reino real de Cristo aqui na terra. E os teus passos dentro e fora da igreja serão passos de embaixador. A tua conduta será conduta de embaixador. A tua postura será de autoridade. E quando você abrir a boca, você vai falar com autoridade. Porque é isso que a igreja precisa. Amém? Então declara: eu sou filha do rei. Eu carrego a cultura do reino. E eu fui chamado para governar com Cristo. Amém? E eu quero encerrar essa palavra dizendo para os irmãos que não estamos mais, é que eu vou declarar com autoridade, não estamos mais vivendo um reino de reis ignorantes. Aqui nessa igreja não tem rei ignorante. Aqui nessa igreja tem rei que reina e governa sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Aqui nessa igreja a manifestação do Espírito é real. A presença é real. E ela se manifesta através da tua vida, meu irmão. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade pela palavra. O livro tem um pouquinho mais do que isso, né? Aqui foi um resumozinho. E eu estou mandando produzir. Eu produzi um só, sabe, irmãos? Porque é eu que faço tudo. Capa, eu que faço tudo. E aí você já viu, o analfainfo sofre, que é um horror. Você vai mexer naquela praga daquele computador, só a graça de Cristo. Você tem que estar pedindo a misericórdia, porque o trem apaga tudo. Você tem que começar tudo do zero de novo. Mas olha, Deus tem me dado uma graça que eu até desconheço. Porque eu tenho vontade de pegar o notebook e jogar ele na parede. Mas eu consegui produzir. Eu produzi 2 peças só.
Eu estou conversando com uma amiga para ela produzir para mim, os outros, eu vou trazer para os irmãos. É um livrinho de 30 páginas, mas é o manual da cultura do reino de Deus. Para que os irmãos entendam quem são, assumam a identidade de quem é. Você é filho de um rei poderosíssimo. Você é filho de um Deus tremendo, que criou todas as coisas. Ele te vê, Ele te vê, Ele te enxerga. Ele olha para você todos os dias. E Ele fala: este é o meu embaixador, a minha embaixadora. Amém? No mundo teremos aflições. Você pode estar se perguntando, parece que eu ouvi uma vozinha, sabe? Perguntando assim, mas por que eu sou embaixador do reino e estou passando por tanta luta, estou sofrendo? Eu não sei quem foi, mas eu ouvi. Eu quero dizer para você, irmão, que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. E Ele diz que nós somos mais que vencedores. Uma outra coisa que foi dita aqui na escola bíblica hoje pela manhã, é que, embora passemos por lutas e tribulações, não vivemos mais lutando pela conquista, mas nós já estamos na conquista e na vitória. Então as lutas, meu irmão, se você por algum momento pensou nisso, eu quero que você entenda que a sua luta é só uma prova. E bem-aventurados sois quando fordes provados, testados, perseguidos por amor a Cristo. É o que a palavra do Senhor diz. Porque isso nos prova e prova quem somos. E a prova que nós precisamos de ter para receber este selo do reino de Deus, muitas das vezes. Porque a nossa carne é impura. Nós somos nascidos do pecado. Há um pecado aflorado em nós que muitas das vezes luta contra nós mesmos. E eu quero dizer para você que a sua luta não é lá fora. É aqui, ó. É verdade. A batalha que você está passando hoje é mais na tua mente do que qualquer outra coisa. Se você começar a declarar que é um vencedor, se você começar a acreditar na vitória, começar a acreditar que em Cristo Jesus você já conquistou todas as coisas, eu quero dizer para você, meu irmão, que isso é real. Amém. Sabe o poder da oração? Meu irmão com câncer no corpo todo, o PSA dele baixou de 99 para 0,5. O médico falou o seguinte: não tem cura, mas se ele continuar com a vida regrada, caminhando como ele está caminhando, ele vai viver como se tivesse sido curado. Porque o PSA vai ficar baixo, ele não vai ter, mas se ele dá uma descuidada, o câncer desenvolve com uma rapidez brutal. Brutal. A vida do crente não é diferente do câncer. Não é. Porque ele aceita Cristo e ele está curado e liberto de todas as mazelas em nome de Jesus Cristo. Mas se ele volta lá para o lamaçal do pecado, volta mais 7, que o piora trocentas vezes. É a palavra de Deus, só estou falando a palavra, tá, irmãos? Então a nossa conduta tem que ser conduta de viver no reino. Eu falei isso com meu irmão quando eu falei com ele. Uma conversa que eu tive com ele no telefone, ele está na casa da minha mãe. E eu falei com ele. A conduta agora é andar de forma correta. É viver de forma correta, se cuidando, para que a doença não te alcance. Meu irmão, minha irmã, a mesma coisa para nós. Então no mundo teremos aflições, mas olha, tem de bom ânimo. Nós já vencemos, porque somos do reino celestial. Amém? Deus os abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre cada um. E que o reino do Senhor seja vivido plenamente por nós em cada minuto da nossa vida. Amém?